galera! Estamos iniciando mais um Interligado Podcast na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui mais uma segunda-feira. Obrigado a você que está aqui conectado conosco, que está ligadinho, mais a segunda, mais esse episódio, mais esse podcast. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial, mais uma mulher. Está vindo aqui uma sequência de mulher, de jovem, né? Está sendo uma bênção. E ela veio aqui para relatar um pouco da sua vida, contar as suas experiências. Ela é uma pessoa bem nova, faz parte de diversas lideranças aqui da nossa igreja, diversos departamentos, e veio a brilhantar o nosso podcast. Mas antes, calma aí. Antes de apresentar ela, eu gostaria de fazer 2 pedidos e um convite para você especial. Para que você se inscreva aqui no nosso canal. Venha deixar o seu like, o seu joinha, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. E também está aparecendo aí para você as nossas redes sociais. Nos siga lá no nosso Instagram. E para você que é jovem e adolescente, se atente nesse recado. Nós vamos ter o Meu ID em Cáceres. Vai ter um congresso missionário na nossa igreja de Cáceres, a Adna de Cáceres. E nós, aqui da Adna Central, vamos descer para lá com a galera, ônibus e tudo mais, e vamos participar dessa missão. Lá nós vamos entregar diversas cestas básicas, vamos visitar lares, fazer oração, louvor, e vamos fazer uma verdadeira missão naquela cidade, pois lá é carente e necessita, e nós como jovens, como corajosos, fortes, estaremos lá. Fique atento, marque aí na sua agenda, já deixa agendado aí, dia 18, 19 e 20 de agosto. Nós vamos estar saindo daqui da nossa Adna Central e partindo lá para Cáceres, e vai ser um trabalho lindo em nome do Senhor Jesus. Então você que tem o desejo de ir, vamos conosco, me procure o nosso líder Leopoldo, procure o nosso líder pastor Maurinho e todo o pessoal da Adna Jovem que está ali para te auxiliar, beleza? Já encaminhando agora para a pessoa que está aqui. Quem que é essa pessoa que está aí, Renela? Ela é uma jovem que participa da Adna Jovem, da Adna Team, da comunicação, departamento de obreiro. Ela é multifunção na nossa igreja. Seja muito bem-vinda, Eduarda Rocha. Obrigada, Daniel. É um prazer poder estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Maravilha, que bênção. Hoje essa jovem vai estar aqui conosco para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e de tudo que aconteceu na vida dela até hoje. Para você que não sabe, a Duda, né, melhor dizendo, ela é muito nova. Duda, quantos anos você tem, para quem não sabe? Eu estou com 20, fiz 20 esse ano, dia 24 de maio. 24 de maio, Duda fez 20 aninhos. É pequenininha que olha, não pensa a responsabilidade que ela tem. Mas, Duda, começando o nosso bate-papo, eu gostaria de saber, você nasceu num lar cristão? Eu nasci, meus pais, eles se casaram, não conheciam a Cristo, mas logo depois que eles se casaram, eles já começaram a se envolver com a igreja. Então, desde o meu nascimento, né, desde o nascimento da minha irmã, nós já estávamos inseridos nesse lugar, dentro da casa do Senhor, dentro desse ambiente. Então, cresci desde sempre com essas referências. Que bênção, maravilha. E quando você nasceu, Duda, vocês já estavam aqui ou não? Como foi a chegada de vocês para cá? Meus pais, durante algum tempo, eles procuraram algumas igrejas, né? Lembro de alguns episódios, no caso de visitando algumas igrejas e tudo mais. Mas, assim, me lembro muito especificamente do dia que a gente veio pra Adna. Sim. Eu era muito pequenininha, mas eles procuraram algumas igrejas, mas desde que conheceram a Adna, ficaram, não saíram mais. Sim. E tem sido nosso lar desde então, né? Tem sido uma bênção. E, Duda, como que foi o seu crescimento aqui na nossa igreja, na Adna? Desde sempre você já era ativa, gostava de participar dos departamentos da Adna Infantil? Como era? Ou não, você era uma criança quieta, que não gostava, tinha vergonha? Como que era? Sim, eu era muito quietinha, eu não gostava de participar dessa linha. Eu ficava mais na minha. Eu lembro que teve alguns momentos assim, né, que eu ia... Mas quando eu fui crescendo, eu comecei a não gostar, não curtia, preferia ficar lá com minha mãe dentro do templo. Muitas vezes até dormindo, mas eu geralmente preferia ficar lá dentro, eu não gostava muito dessa parte.
Mas com o tempo, né, eu comecei a participar de algumas coisas dos adolescentes, mas ainda não era aquela coisa, assim, né. Eu ia um pouquinho, principalmente por conta da minha irmã, e aí depois eu parei um pouquinho, pra assim dizer, né, não voltei a não participar, fiquei só indo nos cultos de domingo mesmo. Sim. E aí, quando eu entrei oficialmente, assim, pros adolescentes, quando eu realmente comecei a dedicar a minha vida pra Deus, que aí foi quando eu comecei a participar de tudo, comecei a... E você, assim, ingressou de vez nos adolescentes já quando você já era jovem para participar da liderança ou não? Você chegou a ingressar na sua adolescência também? Foi ainda na época da minha adolescência. Eu lembro que, assim, até 2019... foi em 2019 que as coisas começaram a mudar. Sempre participei de retiro, né? Retiro sempre foi algo muito, por assim dizer, obrigatório, quase, né? De si, né? Sim. Mas ficava meio por isso, era bem superficial, não tinha nada assim. Mas no retiro de 2019, que foi na época, inclusive, que o Júnior estava na liderança dos adolescentes, foi quando eu realmente falei, não, eu vou começar a fazer diferente. E aí foi quando eu comecei a participar, isso aí eu tava com os meus 16 anos, 15 para 16, então foi nessa época. Foi nessa época que virou a chave. Foi. E o que fez virar essa chave em você, Duda? Que fez esse boom, esse crescimento espiritual na sua vida? Na verdade foi algo muito simples. Eu lembro que eu tava sozinha em um momento no retiro. Eu tava pensando assim, pensando em tudo que tava acontecendo, tava falando com Deus. Eu falei, foi simples, foi uma decisão, não foi tipo assim, uma oração que fizeram, não foi um mover gigantesco, assim, por assim dizer, né, tipo, coisas grandiosas, assim, do Senhor, não. Foi uma coisa que eu olhei, assim, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Essa aqui é a minha vida, isso aqui é o que Deus tem pra mim, é aqui que eu preciso estar, então... Foi uma decisão, foi a partir disso, foi esse virar de chave, mas eu ainda tava muito, tipo assim, o que eu vou fazer? Então, eu não sabia muito bem por onde começar, por onde... Exatamente. Então, eu cheguei, um dia foi muito engraçado também, eu tava na Santa Ceia, eu tava sentada com a minha mãe do lado, não era o pastor Edivaldo que tava ministrando, e aí o pastor tava falando várias coisas e o versículo... ficou encucado na minha cabeça, sabe? No versículo base. E aí, nisso, eu falei, tá, eu preciso abrir uma Bíblia quando eu chegar em casa, eu preciso entender o que Deus está querendo falar. E naquele momento foi um momento muito especial do Senhor comigo. Foi um momento, assim, que eu folheava a Bíblia e o Senhor mostrava diversas passagens onde tudo estava muito interligado e o Senhor começou a ministrar um discernimento ali. E foi naquele momento que eu me apaixonei pela Bíblia. E aí, depois disso, eu nunca mais consegui ficar sem. Então, foi esse amor que eu desenvolvi, assim, e foram coisas muito simples. Foram momentos muito simples. Só que foi algo que ficou muito marcado, né? Foi um momento, assim, muito intenso. Com Deus que nunca mais voltou a ser o que era antes. Cara, que bacana. Ô, Duda, e na sua adolescência, até você viver tudo isso, e também depois que você começou a viver essas experiências, quais que eram as dificuldades que você enfrentava sendo um adolescente, estando no lugar de quem está nos assistindo hoje? As maiores dificuldades como adolescente são principalmente as dúvidas que acontecem durante essa época, né? Como eu estava no meu segundo ano, a questão de que faculdade vou fazer já estava batendo, questão de como as coisas realmente acontecem com o Senhor, né? Como Deus faz as coisas acontecerem. Foi um tempo onde eu tive realmente que, assim, me desdobrar, por assim dizer. Então, foi principalmente um tempo onde o Senhor me quebrou muito nesse sentido. Porque, querendo ou não, como eu não tinha um relacionamento com Deus, né? Não tinha o costume de ter um conversar, um secreto ali com o Senhor, eu comecei a aprender muita coisa, né? E toda mudança ali gera um pouquinho de caos, né? A gente não gosta de mudança, a gente não gosta
de coisas diferentes. A gente gosta de estar no nosso confortável. No cômodo é melhor. Exatamente. Então, assim, foi uma escolha constante, é claro, de confiar realmente no Senhor, de entender aquilo com que Ele tinha pra minha vida e principalmente as estações que Ele tinha pra mim. Porque, querendo ou não, né, Deus trabalha coisas diferentes em tempos diferentes. Sim. E naquela época eu comecei a entender isso. Então foi algo, assim, muito profundo pra mim. Eu acredito que quase todos os adolescentes passam por isso. Principalmente nessa fase, tipo, e namorinho? Como que vai fazer? Como que isso acontece dentro desse... planejar o meu futuro. Exatamente. Como se as coisas fossem assim, né? E aí a gente fica naquela coisa, e eu sempre fui uma pessoa muito ligada nos 220, assim, por assim dizer, né? Em pensando coisas, em como as coisas podem acontecer. Isso sempre foi algo muito meu. Meus amigos, sempre, geralmente, quando a gente ia fazer, por exemplo, trabalho de escola, eu já tinha pensado em umas 30 possibilidades do que a gente poderia fazer, de como a gente poderia fazer. Eu sempre fui bem planejado. Sempre fui muito desse jeito, sempre gostei muito das minhas coisas, tipo, é assim que eu vou fazer. Então, Deus foi me quebrando muito, porque eu não dava espaço pra eu poder confiar nele. Eu não dava espaço pra Deus, pra ele realmente, tipo assim, mostrar as coisas que ele tinha. Eu falava, não, Deus, mas eu quero isso aqui, assim, as coisas podem acontecer assim, vai dar tudo certo. E o Senhor falava, não, minha filha, não é assim que acontece. E Duda, já entrando nesse assunto que você acabou de tocar, sobre as suas escolhas, como que é viver 100% do favor de Deus, dos planos de Deus? Igual tem também a questão da sua faculdade, né? Que você planejava algo, e hoje, assim, você planeja o presente aqui, mas não planeja tanto o futuro, porque você realmente vive o favor de Deus. Então não adianta você fazer os planos da sua cabeça, do seu metabolismo aqui, sendo que você não vai viver o que você está planejando. Exatamente. Como que é viver 100% disso? É sempre um desafio. Acredito que para nós, seres humanos, né, sempre vai ser um desafio. E principalmente pelo fato de eu sempre gostar de saber o que vai acontecer, os passos a serem seguidos. Isso não é obrigatoriamente, né, uma característica de todo mundo. Tem gente que fica mais tranquilo, que fica mais de boa, mas eu sou uma pessoa que sempre fui muito assim. Então, assim, em tudo, desde o início, principalmente em questão da faculdade, né, tocando nesse assunto, foi um processo muito grande que eu tive que passar com Deus. Foi um processo onde, assim, eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Eu estava ali e eu falei, Senhor, existem muitas possibilidades do que eu posso fazer. Porque eu me interesso por diferentes assuntos. É claro que tem assuntos que, assim, eu passo longe, nossa, misericórdia. Mas tinham outros assuntos que eu me interessava, que eu gostava. Eu falei, tá, Deus, o Senhor colocou realmente no meu coração, assim, minha personalidade, minha pessoa, de gostar de várias coisas, eu entendo isso. Mas eu preciso fazer uma faculdade. E eu sei que o Senhor pode me dar isso como um presente. Porque eu, inclusive, já escutei muitos testemunhos, assim, de pessoas com que o Senhor realmente deu como um presente daquilo com que a pessoa queria fazer e tal, era o sonho dela. E tudo bem. Só que, durante tudo isso, né, que tava acontecendo, eu falei, Senhor, eu tô com muita dúvida. Eu não sei o que pode dar certo, o que pode dar de errado. Então, nesse momento, eu vou escolher confiar no Senhor. Porque eu quero que a minha profissão também seja algo onde o Senhor pode falar que o Senhor vai me usar. Onde o Senhor me inseriu nesse meio, porque o Senhor quer que eu exerça algo dentro desse meio. Então, eu não quis como presente, eu não quis decidir por mim mesma. Eu também entreguei isso nas mãos do Senhor. É claro que é uma escolha, né? A gente responder aquilo com que Deus tem nos chamado também. Então, por assim dizer, é o máximo que eu fiz. Mas em tudo, pedi direcionamento para Deus. E foi um tempo também de muito conflito. Porque eu fiquei 1 ano orando. E foi assim, mês antes de realmente fazer minha matrícula, que Deus confirmou. Nossa. Foi no retiro. E realmente esperar, né? Sim, foi um esperar muito intenso, porque eu fiz o Enem sem saber realmente o que eu ia fazer da minha vida.
Então, assim, eu até cheguei a prestar vestibular lá na UFMS. Eu passei, eu estava com a matrícula feita, mas sem ter certeza se era realmente aquilo que Deus tinha pra mim ou não. E aquilo tava dando um desespero no meu coração. Então, assim, porque por ter passado em uma federal, meus pais cogitaram, com certeza, me colocar lá, né? Então, me mandar lá pro sul, ficar lá, Campo Grande e tal. E aquilo tava me assustando muito. Eu falei, Senhor, será que é isso mesmo? O que o Senhor tem? E aí no retiro, a gente tava no retiro, eu senti de pedir pra Deus. Na verdade, o Senhor colocou no meu coração pra eu pedir pra uma pessoa orar por mim. E aí foi quando essa pessoa, no caso, era o Léo. E eu falei, Léo, ora por mim. Só falei isso. Ora por mim, eu preciso de oração. E aí, quando menos esperava no meio da oração, ele começou a confirmar isso. Começou a confirmar de que sim, era a profissão que Deus estava me colocando ali nesse meio. Era o curso onde o Senhor estava designando meu coração e tudo. Então, assim, foi muito difícil esperar essa resposta do Senhor. Foi um tempo de muito conflito, de muitos questionamentos. Mas veio no tempo certo e, assim... E sanou todas as suas dúvidas. Sem dúvida, assim, sem dúvida mesmo. Então, hoje, é muito mais tranquilo quando eu entro na faculdade, apesar de todos os problemas que a gente tem, né? O ambiente, tudo, é muito diferente do que a gente vive aqui. Querendo ou não, a igreja, no geral, é uma bolha que a gente vive. Então, quando eu entrei lá e eu comecei a passar por alguns apertos, porque, querendo ou não, quem faz engenharia civil sabe o que passa ali. Desde da primeira semana de aula, os veteranos já estavam falando, gente, se vocês puderem, coloque o psicólogo em dia, faça suas terapias, porque vocês vão precisar, isso aqui não é fácil, isso aqui não é de boa. Não sei com que pensamento que vocês estão sobre esse lugar, mas isso aqui não é pra qualquer um. E você recebe todas aquelas informações e você fica tipo, gente... Um bem-vindo desse, né? Exato, e a gente fica... O que eu vou fazer agora? Sim. E realmente é um perrengue desde o primeiro ano que a gente passa. Não são coisas tranquilas, mas em tudo, assim, foi um sustento muito grande do Senhor. E o melhor de tudo, você sabe que você está vivendo os planos de Deus, né, Duda? Exatamente, e isso é algo com que segura a gente, sabe? Sim. É algo que dá força, a gente sabe que existe uma promessa do Senhor ali Você e a sabe gente... que você tá no caminho certo. E a gente tem que cuidar dessa promessa, então assim... Foi algo muito, muito bom poder ter entregado isso pra Deus. Ah, Duda, mas você passa ainda por coisas muito difíceis, mas, cara, é muito bom estar ali sabendo que tem um Deus que tá cuidando de tudo. Então, se for realmente, tipo, reprovar de uma matéria, eu vou reprovar de uma matéria, eu vou fazer aquela matéria de novo, mas eu quero me formar como uma boa profissional. Sim. Então, assim, em tudo. Não é porque Deus traçou aquilo pra você que você não vai deixar de fazer com excelência, né? Sim, é claro. Principalmente, isso é algo que eu sempre levei comigo, desde que eu entendi o necessário, assim, tipo, pra fazer pra Deus, a gente tem que fazer com excelência. Então, isso não só dentro da igreja, né? A Bíblia fala que em tudo a gente tem que fazer como se a gente estivesse fazendo pro Senhor. Sim. Então, dentro desse contexto, independente de tudo, sempre tento dar o meu melhor, sempre tento fazer o meu melhor. E é claro, uma vez ou outra ali acontecem coisas que não saem como a gente espera. Acontecem coisas de um jeito totalmente diferente. Existem professores que é difícil de assistir aula, mas independente de tudo, assim, né? É sempre buscar com foco aonde é o Senhor que tem algo pra fazer. É porque Deus não disse que seria perfeito, mas sim que estaria contigo. Exatamente. Né? É a exata coisa que aconteceu com Pedro quando ele estava saindo ao encontro de Jesus no mar. Sim. As coisas começaram a ficar turbulentas, o mar começou a levantar e tudo, e muitas das vezes a gente presta atenção nas ondas, sim, como Pedro também prestou atenção. Mas é aquela coisa, Jesus tá ali com a mão. Então, sim, assim, é muito bom poder se agarrar nessa certeza de que tem um Deus que cuida, sim, da gente, né? Então, a gente passa, né, por esses problemas. Eu lembro que quando eu tava terminando meu primeiro ano, né, isso foi ainda esse ano, foi esse ano.
Duda, essa área é uma área que mais homens atuam do que mulher, né? Ou eu estou errado? Tem Hoje em bastante dia- mulher fazendo. Hoje em dia já tem um pouco mais mesclado, assim. Tem tanto... Dá pra ver uma quantia considerável de homens, mas também dá pra ver uma quantia considerável de mulheres. Sim. Tanto é que tem algumas matérias, por serem matérias, assim, extensas, tudo, os professores... na verdade, o curso prefere com que separem duas turmas. Sim. Por incrível que pareça, essa matéria de resistência dos materiais 1, a minha turma é predominantemente mulher. Nossa. Nossa, muito. Tipo assim, fizeram algumas trocas e dentro dessas trocas entraram mais alguns meninos, mas não dá 5 nessa aula, na minha turma, Sim. nessa aula. Mas na outra turma tem muito homem. Então, assim, pelo menos no meu ano ficou bem mesclado, tem bastante Legal. homem, tem bastante mulher também Sim. fazendo. Cara, que bacana, porque na minha visão eu achava que era poucas mulheres que cursavam engenharia civil. E inclusive eu digo pra você aí que está aí do outro lado da tela, você colocar somente imaginação. Imagine só a Duda desse tamanhozinho chegando numa obra a quais tem o chefe de obra, os pedreiros, os caras lá de 2 metros e pouco, que calça 48, aí chega a Duda de 1,10 m, com o capacetinho dela e fala, ó, faz isso e isso. Cara, deve ser incrível, porque... Por isso que eu pensei nisso, né? Porque pessoas que eu conheço é mais homem. Conheço algumas mulheres, mas que eu conheço mais, assim, que trabalham nessa área é homem. Então, assim, às vezes a pessoa pensa que a presença do homem ali era melhor nessa área, porque o homem é mais duro, é mais rígido, não sei o quê. Porque, na verdade, trabalhar ao redor desse tipo de gente que você trabalha, assim, são as pessoas um pouco rude, vamos se dizer, né? Sim. Porque as pessoas são mais fechadas, é um trabalho mais braçal, um trabalho mais forte. Então é difícil você ver uma pessoa carinhosa, meiga. Então por isso que às vezes a gente pensa que não, teria que ser um homem para enfrentar, para falar. Mas é aí que Deus age e mostra para nós que é totalmente diferente do que pensamos e dos nossos planos. Sim. Né? Por isso que eu falei, imagina a Dudinha pequenininha colocando o povo para trabalhar numa obra. Duda, mas a gente entrando em outra área, quais experiências você já viveu com Deus? O que Deus já permitiu você passar e viver na sua vida até hoje? Assim, Reniel, eu desde o início, né, sempre foram circunstâncias muito intensas, porque o Senhor, ele sempre me quebrou muito, só que eu sempre fui muito mais na minha. Então, o início da minha caminhada foi muito eu e Deus. Tiveram pessoas que me ajudaram muito, nossa. Pessoas que foram realmente, assim, um ponto de apoio. Mas até chegar nesse ponto, teve um caminho ali que foi eu e Deus, e muitas outras, assim, situações foi eu e Deus mesmo. Atualmente, por exemplo, para muitas pessoas isso pode não ser muita coisa, mas para mim foi um virar de chave muito grande o que aconteceu. Que foi no meu final de semestre, né? Tava finalizando o meu ano letivo, meu primeiro ano letivo. E eu tava precisando de uma nota para poder passar de cálculo. Por incrível que pareça, é muito difícil se tirar pelo menos 7, que é a média, dentro do contexto onde eu estou inserida, né? Porque uma pessoa que consegue ficar estudando o dia inteiro, tá tudo bem, mas esse não é o meu ponto. Eu tenho as minhas obrigações dentro do meu serviço e também as minhas responsabilidades com a igreja. Então, muitas coisas ali interferem nesse sentido, mas não que seja negativo, claro. Mas, querendo ou não, se eu tivesse 100% do meu tempo só pra estudar, seria muito diferente, né? Mas todas as pessoas, meu pai fala, né? A época dele, meu pai trabalhava, tinha que sustentar a minha mãe, sustentar eu e a minha irmã. Então, assim, era muito difícil tirar notas, assim, boas dentro desse curso, porque não é fácil. A gente tem prova que não é, tipo assim, de marcar X, não é objetiva. Você tem que fazer tudo, tipo assim, à mão. Você não tem um norte de como você tem que fazer. É só a pergunta, tipo, calcule a integral de tal. É isso. Então, assim,
são coisas que dificultam, né, no processo. E eu tava precisando tirar 7 pra poder passar de cálculo. Não consegui passar. E aí, no caso, não consegui tirar nota. E aí eu falei, Senhor, eu estudei muito. E isso porque no dia que antecedia a prova de cálculo, eu tinha uma prova de geometria analítica. E no dia seguinte eu ia ter uma prova de física. Então, quarta eu tive geometria analítica, quinta cálculo e sexta física. E tudo tendo que estudar. E assim, por ser um plano anual, um curso anual, são muitas matérias para muitos capítulos, por assim dizer, né, melhor explicando, para uma prova só. Eu falei, Senhor, isso aqui não vai dar. E pelo cansaço psicológico, né, de estar muito tempo ali na frente do computador, estudando, eu já não tava aguentando. E aí eu recebi a notícia que eu tinha tirado, não o que eu precisava para poder passar, mas estava faltando pouco. Eu tirei 5,2, precisava de 1,8 para poder passar. E aí o professor ia dar uma atividade valendo 2 pontos. Ah, então você não precisaria refazer a prova. Isso. No caso, a atividade foi refazer a prova, mas assim, foi um pouco mais tranquilo, porque a maioria das questões já tinha acertado. Ele descontou algumas coisas, então consegui consertar o que ele descontou. Faltaram 2 questões. E esse meu professor, ele é um professor rígido, assim, sabe? O que é certo, e isso é inegável, e tá tudo bem. E aí, eu cheguei pra ele e falei, professor, eu estou com o meu caderno aqui, a folha que vai me ajudar a fazer esse exercício, eu arranquei, não tá aqui. E aí, eu comecei a entrar em desespero, porque eu não tava conseguindo fazer só uma questão pra finalizar, uma. E aí, ele falou, não, então você vai fazer o seguinte, você vai levar a sua prova pra casa, você vai refazer, e na segunda-feira você me entrega. Depois que passar a prova da PF, você me entrega. Porque a prova foi na quinta-feira, teria sexta, sábado, domingo, pra poder estudar. Segunda-feira já era PF. E eu tava naquela coisa, né? Antes de saber como ia ser a atividade, eu tava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já tô cansada, eu não tô aguentando mais olhar pra essa matéria. Isso aqui não tá dando. E aí eu comecei a chorar lá em casa, e meus pais chegaram, tentaram conversar comigo. Eu falei, gente, não dá. E aí eu fui pra minha cama, eu comecei a chorar, e eu falei, Senhor... Eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero questionar o Senhor. Eu não quero questionar porque foi o Senhor que me colocou nesse lugar. Então, só me dá força. Só mais um pouquinho. É disso que eu preciso. E eu fui fazer a atividade. E mesmo quando o meu não foi o suficiente, o Senhor se mostrou suficiente. Então, antes mesmo de realmente terminar de refazer a prova, no caso, né? Meu professor já tinha me passado. Ele já tinha falado, pode ficar tranquilo, falta muito pouco. Então, assim, foi uma coisa, assim, que eu vi com Deus, nessa questão de confiança, de entender de que é Ele que me colocou naquele lugar, de que é Ele que vai fazer, mesmo quando o meu não for suficiente, Ele vai ser suficiente pra mim. E aquilo foi um virar de chave muito grande pra mim, porque eu poderia ter ficado emburrada com Deus, eu poderia ter questionado ao Senhor, mas o Espírito Santo me levou a um lugar diferente. Então, aquilo foi um marco muito grande pra mim. Duda, mas era só uma prova de cálculo, mas é o curso onde o Senhor me colocou, então eu preciso fazer isso com excelência. Eu preciso realmente cuidar da minha promessa para que eu realmente possa recebê-la. Eu preciso estar pronta para isso. Então, aquele dia foi um dia muito marcante no meu relacionamento com Deus. Foi um dia onde eu pude parar e falar, Senhor, realmente a vida com o Senhor é muito diferente, é muito bom. Independente de tudo. Então, muito cansada psicologicamente. Nossa, eu tava estudando assim até umas 2 horas da manhã, acordando extremamente cedo pra poder estudar um pouquinho antes também da prova. Porque naquele período ainda minhas aulas eram de manhã, então todas as minhas provas também eram de manhã. E assim, aquele cansaço já, não tava aguentando mais. O pessoal, no caso, uma amiga minha, ela também é cristã. Ela estuda, faz o curso junto comigo. A gente tava estudando, ela me via. Eu tava sempre com uma latinha de energético e com doce pra poder ficar acordada, pra poder estudar.
e sempre nesse ritmo, então eu não tava mais aguentando. Então, assim, eu já tava pedindo socorro pra Deus. Só que o Senhor se mostrou suficiente, cara, e foi muito bom. Então, assim, isso é só uma parte das coisas que eu já vivi com Deus, né? Essas experiências onde eu pude reconhecer quem o Senhor é. Houveram momentos, assim, em que o Senhor mostrou a soberania dele sobre mim de uma forma surreal. Já tive dificuldades, né? Porque, querendo ou não, nós somos seres humanos e a nossa família é feita de seres humanos, nós somos imperfeitos. Então, eu já tive muita dificuldade no meu relacionamento familiar também. Eu sempre fui muito fechada, não só no fora, mas também dentro de casa. A minha mãe já virou pra mim e falou: Eduardo, eu fico muito preocupada com você, porque eu não sei o que acontece na sua vida. Você não fala nada. E aquilo também me marcou muito quando ela falou isso. Eu falei, cara, realmente, né? Eu não falo nada dentro de casa. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e fico quieta o dia inteiro. Eu fico ali, eu faço minhas coisas e acabou. Então, assim, o Senhor também me desconstruiu muito nesse lugar. E tem desconstruído até hoje, querendo ou não. Sempre existem pontos que precisam ser alinhados. Então, assim, o Senhor já me encontrou de diversas formas e continua encontrando sempre. E sempre me levando para esse lugar de confiança. Eu sempre tive esse problema por questão daquilo que a gente conversou. Eu sempre gostei de ter muitas coisinhas ali do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, planejadinho, falando, não, isso pode dar errado, então eu tenho que fazer assim para evitar isso. Então, eu sempre gostei das coisas muito colocadinhas. Só que o Senhor sempre me quebrou muito nesse lugar. Tanto é que, por exemplo, a incerteza de que curso que eu vou fazer, foi um tempo onde o Senhor me quebrou, assim, todos os dias sobre isso. Foi um tempo muito conflitante pra mim, porque eu falei, Senhor, eu preciso fazer uma prova e eu nem sei pra que eu vou aplicar essa prova. Como que faz desse jeito? Isso não existe. Sim. Então, assim, querendo exigir uma resposta do Senhor. Só que o Senhor permaneceu em silêncio. Eu falei, Senhor, é o Senhor que vai me manter nesse lugar, porque, nossa, depender de mim. É aquela loucura. E uma coisa que a Duda falou aqui que é muito interessante. Ela passou por tudo isso, né? Da questão da prova e tudo mais. E desde o início, ela sabia que essa área que ela vai atuar é um plano de Deus, pois Deus tinha falado com ela. E muitas das vezes Deus coloca a gente em alguns lugares, coloca o propósito dele em prática, e a gente enfrenta alguns problemas e a gente quer jogar a toalha. E muitas das vezes a gente quer orar até para Deus se virar, igual, por exemplo, eu penso que se fosse outra pessoa em seu lugar, Deus fala assim, ó Deus, eu não sei que milagre que o Senhor vai fazer, mas se o Senhor quer mesmo isso aí, o Senhor faz eu passar aí nessa prova, o Senhor se vira. Então, que as dificuldades, os obstáculos que vêm até nós, que vêm até a nossa vida, independente da área que você passar, saiba que tem um Deus agindo por você e não desista, não jogue a toalha, pegue esse exemplo aqui e faça com excelência. Independente se é num departamento da igreja, se é algo dentro do seu lar, se é algo na sua vida secular, se é do trabalho, da família, independente, não jogue a toalha e faça com excelência. Tem esse grande exemplo aqui para nós. Ô Duda, e como que foi para você e está sendo, né, essa mudança, assim, virar tudo de cabeça para baixo, você que sempre foi muito tímida, muito quieta e hoje está atuando em algumas lideranças, ora, prega, evangeliza, inclusive você que está aí assistindo, o Duda já pregou até no culto de domingo, rapaz, aqui é internacional, aqui é famosa. Como que é para você, Duda, enfrentar esse desafio? Sempre foi muito complicado, porque desde quando, isso eu acho que foi em 2017, eu não tava assim com Deus, né, eu não tinha entregado tudo pra Ele, mas como eu disse, né, eu participava de algumas coisas e tal. Sim. Em 2017, o Senhor usou uma pessoa pra poder me entregar dom de palavra. E eu falei, tá, eu recebo isso, amém, glória a Deus, mas o que eu vou fazer com isso? Eu não gosto de falar em público, eu não gosto, tipo assim, é sempre uma luta muito grande quando falam pra mim, Duda, você vai pregar. Eu fico tipo, nossa, já teve vez que o Leopoldo me chamou, eu fiquei branca na hora que ele me chamou, ele falou, você tá bem, você tá branca, eu tô bem, tá tudo certo, não tem problema.
E aí, assim, sempre foi um desafio muito grande, porque nesse lugar foi onde o Senhor me ensinou de que eu vou ter que deixar muita coisa, sabe? Bem, o que Jesus fez com os discípulos, você quer resgatar almas comigo? Sim. Então você vai ter que largar tudo que você tem. Então eu tive que largar o meu conforto, de ficar quietinha, de ficar ouvindo. Eu prefiro muito mais. Por exemplo, pra vir aqui eu fiquei extremamente nervosa. Sim. Isso pra mim é muito diferente, eu nunca fiz, é a primeira vez que eu tô participando. Então assim, orar em microfone, dar testemunho, essas coisas, pregar, sempre foi algo muito difícil. E ainda é uma luta muito grande. Mas é sempre no temor, assim, com relação ao Senhor. De que é Ele quem faz, não sou eu. Então, não se trata sobre mim, não se trata sobre o que eu quero, se trata sobre aquilo com que o Senhor tem pra fazer. Foi até engraçada essa história com relação à pregação do culto de domingo, porque eu tinha pregado na quinta-feira, né, no culto dos adolescentes, o pastor Marcos Gomes, ele tava lá atrás, no fundo, escutando, e eu nem tinha reparado que ele tava lá. Nossa. E aí, no final do culto, ele veio falar comigo. Só que a maneira com que eu entendi foi como se ele me chamaria em algum outro momento, sabe? Em algum outro culto de missão. Sim. Só que era pra aquele domingo. Então eu acordei assim, aí eu recebi uma ligação, né, domingo de manhã. Ele falou, e aí, Duda, tá tudo pronto pra hoje? Eu, como assim, pastor? Pra hoje? Aí então você recebeu a notícia no próprio domingo. No domingo de manhã. Tipo assim, foi uma falha de comunicação da minha parte, né? Eu não havia entendido o que ele queria dizer. Entendi. E aí, na hora, eu falei, não, tudo bem, em algum momento ele vai me chamar, e aí até lá, né, o Senhor é quem faz. Até lá eu já tô casada, com meus filhos. Exatamente! E aí, assim, eu fiquei, na hora que ele falou, nossa, então eu vou dar a palavra hoje. Então, assim, eu aceitei, né, também com muito temor no coração, mas é aquela coisa, a gente sempre tem que estar pronto, né? Sim. O Senhor, se a gente tem um relacionamento com o Senhor sempre tem algo pra derramar. Porque o Senhor sempre ministra coisas na nossa vida. Então, naquele momento, foi um momento que eu falei, amém, Senhor. Ele já havia falado, né, que como era um culto de missão, né, ele gostou muito. Ele gostou muito da palavra que eu trouxe na quinta-feira, né, e falou, eu gostaria muito que você trouxesse mais ou menos essa visão que você está tendo no segundo culto. Porque, querendo ou não, é um culto onde os jovens estão muito atuantes, Sim. né. E aí eu falei, amém, pastor, então vai ser isso. E aí eu fui, com muito temor no coração também. Tem muita coisa que eu não lembro, eu acho muito engraçado. Tem muita coisa que ali, na hora do nervosismo, eu não lembro do que eu falo, do que eu oro. E assim, eu deixo realmente na mão do Senhor, porque se depender de mim, eu só... Pai, Senhor, Deus abençoe vocês, é isso, o Senhor é muito bom, né? Ele é um Deus muito misericordioso e eu vou embora. Porque foi muito difícil, assim, foi uma coisa muito nova, né? Então, assim, em tudo, dentro da liderança, foi também um processo de desconstrução muito grande, né? Eu sempre fui muito difícil de me abrir com pessoas, né? De ter essa facilidade para poder me relacionar com pessoas. E isso foi algo muito quebrado durante a liderança, né? Principalmente com adolescentes, não tem como a gente ficar em uma liderança de adolescente e não ter um relacionamento com eles. Sim. Então foi um lugar onde o Senhor também me quebrou muito. Até porque eles são carentes de amizades, né? De relacionamento, Sim. de estarem próximos, juntos. Sim, sem dúvida. E querendo ou não, se a gente não dá esse apoio nesse momento, né? Eles procurarão aonde eles conseguirão achar esse apoio. E isso não é legal, isso não é algo onde vai acrescentar realmente para a vida deles. Então, a igreja é um lugar onde a gente tem que dar esse conforto para eles, a gente tem que estar ali, né? Já teve algumas meninas que me mandaram mensagem, assim, de madrugada, para poder conversar e tudo. E eu já não durmo cedo, né? Então tá tudo bem. E aí eu respondendo e tudo, a gente conversando. Então, assim, foi e tem sido, né? Até hoje eu tenho aprendido muito com eles. Eles têm crescido muito nesse lugar, tem sido muito bonito de ver isso. Sim. Mas desenvolver uma liderança não é fácil. A gente, né, sabe dos desafios. Então, já tiveram muitos momentos assim que o Senhor falou, minha filha, você tem que ficar calma, porque você está à frente de algo. E se você não estiver alinhado comigo, você vai atrapalhar ali. E são vidas que não tem nada a ver com o que você está passando. Sim.
Então, assim, foram momentos muito desafiadores de não trazer isso para os adolescentes. Até hoje tem sido, às vezes acontece alguma coisa no nosso dia a dia mesmo. E às vezes a gente fica meio, nossa, Senhor amado, eu ainda vou ter que ir lá na igreja e tudo. Mas sempre foi um refrigério muito grande. Foi engraçado porque em uma quinta-feira tava acontecendo muita coisa. Alguns deles até me viram chorando bastante quinta-feira. E na outra quinta-feira, tipo assim, ainda tava acontecendo bastante coisa. Mas o Senhor, assim, na quinta-feira seguinte, Ele já me deu uma afeição muito diferente. A Cacá chegou pra mim e perguntou: Duda, você tá com um brilho diferente, você tá diferente hoje. Eu falei, é só o Senhor que pode fazer isso, porque ainda está acontecendo muita coisa na minha vida. Sim. Então, assim, é realmente um lugar onde a gente tem que estar o tempo todo ali alinhado com Deus. Pra cuidar dessas vidas e tudo mais, não é fácil, né? O espiritual tá sempre ali, mesmo que a gente não veja. Então, é um zelo que a gente tem que ter muito grande, né? Pra gente conseguir dar esse suporte pra eles. Com certeza. Sem que seja a partir de nós, mas sim do Senhor, né? Sim, ser então, muito atencioso a eles, sim. né? E eu já sou uma pessoa, nossa, se você for ver nas conversas, assim, às vezes, minhas conversas com a Mica, a gente dificilmente conversa pelo WhatsApp, a gente conversa muito mais pessoalmente. Sim. Nesse sentido, eu sou muito mais old school, por assim se dizer, né? Eu prefiro sentar aqui, conversar frente a frente. Eu não gosto muito dessas coisas, tipo, celular e tal, não. Mandar um áudio de 8 minutos. Não, eu não gosto muito dessas coisas, mas eu faço quando é necessário. Sim. E o Senhor me mostrou, tipo assim, é necessário, então você precisa fazer, você vai fazer. Então, o tempo todo foi esse processo de desconstrução, onde foi um desafio muito grande poder me abrir com esses adolescentes, mostrar, tipo, não é só vocês que passam por essas coisas, nós também já passamos. E a questão do adolescente é como se a gente estivesse com fome e com sede. A gente chega num restaurante, em algum lugar para se alimentar, e lá não está atendendo mais. Um simples exemplo. Lá não está servindo mais alimento, nem algo para você saciar a sua fome ou a sua sede. É óbvio que você não vai ficar ali naquele ambiente. Você vai procurar um outro restaurante, outro lugar que te atenda para saciar a sua fome e a sua sede. Sim. E o adolescente, ele é dessa forma. O adolescente, ele gosta de se expressar, ele gosta de contar as coisas, falar como foi, as ideias dele. Ele gosta que ouça ele, né? Ele gosta de ser ouvido. Então, você pai que está nos assistindo, que tem um filho adolescente, traga o seu filho aqui na nossa igreja. Toda quinta-feira, às 19h30, nós temos Casa do Pai, liderado pelo nosso líder Leopoldo e a nossa líder Cacá. São uma bênção. Nosso departamento, graças a Deus, Deus tem feito coisas grandiosas. E o número de adolescentes está crescendo a cada dia mais, que eles estão se unindo, estão trabalhando juntos e está vivendo uma força, uma união de uma igreja. Eles têm passado por momentos abençoadíssimos e têm ficado marcados na nossa trajetória, né, Sim. Duda? Então, assim, o que nós temos vivido nas quinta-feiras na Casa do Pai, nos retiros, no Acampa Dentro, são coisas que Deus tem feito, assim, que está marcando essa geração. Então você, pai, independente de onde você esteja me escutando agora, da sua religião, da sua igreja, se você está vendo que seu filho está precisando disso, traga aqui. Ele vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido. Nós estamos aqui de braços abertos para a melhor recepção do mundo para o seu filho. É esse o convite que eu faço para você. E você, adolescente que está assistindo, fala para o seu pai: pai, me leva lá na casa do pai, às 7h30. Diversas vezes a gente tem atividade para as meninas, para os meninos, tudo separado, assunto só para eles, assunto só para elas. E assim a gente vai crescendo a cada dia mais, Deus vai operando e a gente vai vendo milagres acontecendo. Amém? Duda, outra coisa muito interessante. Hoje você é cooperadora. Como que foi para você receber esse presente de Deus? Era algo que você buscava muito, que você corria atrás disso? Ou era algo que nem passava na sua cabeça? Não passava pela minha cabeça e foi muito engraçado, porque foi um conflito também muito grande. Porque, querendo ou não, são responsabilidades que a gente recebe, né? Sim. E na época eu me questionei muito, eu falei: Senhor, mas por que o Senhor quer me levar para esse lugar?
Tipo assim, eu já trabalho dentro da sua casa, eu já Sim. exerço funções aqui dentro. Estou lá todo culto. Então, isso, e então eu falei, Senhor, pra que isso, sabe? Tipo, não precisa desse reconhecimento, não precisa de nada. Eu questionando muito e conversando com algumas pessoas, até que uma pessoa chegou pra mim e falou, Duda, o Senhor quer realmente oficializar isso porque existem coisas novas que o Senhor quer derramar sobre a sua vida e isso é necessário. Então, eu entendi realmente como uma nova estação, como um novo tempo, né, do Senhor pra minha vida. E aí, nisso, foi também algo que, assim, eu falei, Senhor, se realmente é um virar de chave, né, vai dar tudo certo, né, porque houve, né, um problema quando realmente foi pra eu ser consagrada, né, não estava lá no dia, mas no final das contas acabou dando certo. Então, assim, foi um lugar onde o Senhor me encontrou e tem me encontrado muito. Eu vejo a diferença, sim, vejo a diferença do que era antes, do que é agora. O Senhor trouxe um discernimento muito maior. Sim. E querendo ou não, são essas etapas, né, que quando o Senhor fala, tá, agora você tá nessa etapa, você vai ter uma responsabilidade maior, mas eu vou te dar um suporte maior também, então pode ficar tranquila. Sim. Então, foi algo muito diferente da parte do Senhor pra minha vida. Foi algo muito interessante de se viver, mas não era algo que eu tava procurando. Nossa, foi muito repentino, assim. Eu trabalhava e continuo trabalhando, né, mas sem pensar nessas coisas, nossa. Tipo assim, a gente vive nesse mundinho de adolescentes e jovens, né, e a gente se concentra tanto em trabalhar ali, em poder fazer e deixar o Senhor agir. Nem se passou pela minha cabeça isso, e da mesma forma continua sendo isso, né, o Senhor, na hora que for um outro virar de chave, o Senhor vai fazer, na hora com que Ele desejar, na hora com que realmente for o tempo oportuno, né, não vai ser no meu tempo. Então isso eu só deixo na mão do Senhor, continuo fazendo o trabalho que Ele me deu pra fazer e tá tudo certo. Que bênção, que legal. Ô Duda, e você sendo tão jovem, como que é pra você viver tudo isso que você está vivendo hoje? Essas experiências, tudo que você passou? Porque muitas pessoas pensam em colocar as coisas em prática depois que realizar os sonhos da própria carne, né? Então, eu vou ficar mais frequente na igreja depois que eu casar, vou procurar ser um obreiro, ou talvez um líder, ou melhorar o meu jeito de ser depois que eu passar na faculdade. E aí vai só protelando. Quando você passar na faculdade, você diz, quando eu formar, quando eu adquirir meu apartamento, minha vida estiver estabilizada, aí que eu vou se preocupar em trabalhar, vamos dizer assim, na obra, em fazer uma missão, ajudar num sopão que seja, né? E fazer uma viagem missionária, assim como para Cáceres. Só que você foi totalmente ao contrário. Você, quando começou a viver nesse mundo, você não estava casada. Aliás, ela não está ainda, né? Sim. Não estava namorando, não estava cursando a faculdade, não tinha um apartamento, não tinha um carro. Deixou as coisas da carne de lado para viver o que Deus tinha de espiritual para você. Então, como que é deixar essas coisas de lado e viver tudo isso tão novo? Tão nova, aliás, né? É muito prazeroso. Muitas pessoas demoram a entender isso, mas foi a melhor escolha que eu fiz, sem dúvidas. Foi, querendo ou não, o Senhor continua, né, derramando coisas novas, né, discernimentos novos, então entendimentos novos. Mas desde o início, olhando para tudo, teria sido muito mais fácil desistir estando por mim mesma do que agora com o Senhor, né? Sim. É uma realidade muito diferente. A gente fala, muitas pessoas perguntam, Duda, se eu vou ter que passar, por exemplo, estando no curso que eu estou, eu passo a mesma coisa do que uma pessoa não cristã passa. A gente passa pelas mesmas dificuldades de matéria, mesma dificuldade com o professor e tudo. A gente passa as mesmas coisas. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar passando por dificuldade, porque esse é o mundo. Com certeza. Mas a gente tem a diferença de que a gente tem um Deus, onde a gente pode se apoiar, onde a gente tem uma esperança, onde a gente pode se achegar ali. E essa tem sido a diferença, então tem sido muito prazeroso. Porque eu entendi da parte do Senhor que não é sobre o que eu quero,
Nunca vai ser, existem os meus sonhos, sim, existem coisas que eu quero conquistar, mas é muito melhor estar na presença do Senhor. Custou muito pra eu entender isso? Sim, custou muito. Eu tive que ser muito desconstruída por Deus. Mas independente de tudo, assim, né, ainda com as minhas falhas, entendendo coisas ainda, né, da forma com que o Senhor deseja fazer. Independente de tudo, o Senhor sempre tem se revelado nesse lugar onde fazer as coisas da forma com que Ele quer só é difícil porque a gente traz essa resistência. Sim. Mas quando a gente entende essa parte de que o Senhor é um Senhor soberano, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, é muito diferente, as coisas ficam diferentes, a gente olha para as coisas de uma maneira diferente. Então, apesar dos desafios, né, às vezes o Senhor mexe nas coisas assim, de uma maneira muito intensa. Então, apesar dessas mexidas que o Senhor faz, para mostrar às vezes como meu coração está com essa situação e Ele começar a me moldar de novo, tem sido muito bom. Sim. O processo de desconstrução nunca foi tão prazeroso como tem sido. Sim. Então, sempre foi e sempre vai ser a melhor escolha que eu fiz. Se o Senhor falar pra mim, Eduarda, você precisa deixar a sua faculdade, você foi moldada o tanto que você precisava dentro dessa faculdade, eu vou abrir mão disso. A faculdade não vai ser a minha prioridade, né? Pra assim dizer, se o Senhor virar pra mim e falar, não é isso mais. Sim. É onde o Senhor quiser me levar. A Radassa mesmo, ela trouxe na quinta-feira com os adolescentes, né? A gente tem que sentir prazer naquilo com que o Senhor tem pra fazer em nós e através de nós. Se não for isso, a nossa vida é uma vida vã. Não tem sentido. Não tem, a gente vai continuar em busca, né, dessas conquistas, tentando preencher esse vazio, entendendo como se fosse tipo assim, não, quando isso acontecer, vai tá bom. Então, quando tiver bom, aí eu vou ter um tempo a mais pro Senhor. Mas Sim. é muito pelo contrário, né? A gente se concentra no Senhor para que esteja bom e para que o resto seja um simples detalhe. Então, futuramente, né, essa questão de, vamos supor, eu ter minha casa, eu me casar, ter minha família, Sim. tudo, eu sei que vai ser um detalhe. E sabe, eu tenho planejado essas coisas já, né? Querendo ou não, o namoro, ele tem que ser um namoro com propósito. Então, Sim. é claro, eu e o Estevam, a gente tem planejado essas coisas, mas o Senhor tem ministrado muito no meu coração que, por mais que muitas vezes não seja no tempo em que eu espero, né? Independente de tudo, Ele é a suficiência que eu tenho. Sim. Ele é a única certeza que eu tenho. O Senhor é a única certeza que eu tenho. Então, independente de tudo, vai acontecer, sei lá, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4, 5, sei lá, não sei. E isso foram coisas que o Senhor me ensinou recentemente, muito recente. Sim. Tipo assim, são coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração. E ali o Senhor falou, minha filha, eu sou a única certeza que você tem. O resto vai ser pra acrescentar pra você. Não é a sua prioridade. E é aquilo, a família é um plano realmente do Senhor, um projeto do Senhor. Foi Ele que instituiu a família. Só que existem aqueles também com que o Senhor separa para viver somente do ministério. A gente vê isso em Paulo. Então, existe essa possibilidade para outras pessoas também. E, enfim, independente de tudo, eu escolhi entregar tudo para Deus. Sim. E isso é uma escolha constante que a gente tem que fazer. Porque sempre vai ter uma coisa nova a ser conquistada, que a gente almeja. Só que se a gente começar a fazer do nosso jeito, vai dar errado. Certo. Então é um processo constante de confiança que a gente tem que ter, né? E esse tem sido o meu processo, né? Sim. Tem sido onde o Senhor tem me levado, tem sido onde o Senhor tem feito grandes coisas. Então, assim, isso, inclusive, o Senhor falou comigo essa semana. Ele é a única certeza que eu tenho. Sim. E isso não só em questão do casamento, mas em tudo. O Senhor sempre me mostrou, né? Eu só não tinha enxergado. Ele é a única certeza que eu tenho. Dentro da minha vida escolar, né? Porque desde o meu 2º ano do ensino médio, meu 3º ano, o Senhor me deu o suporte que eu precisava. Mesma coisa está sendo na faculdade, mesma coisa está sendo na minha vida familiar. Minha família hoje é um grande testemunho para mim, porque foi um desconstruir muito grande, foi uma mudança muito grande que o Senhor fez. Hoje eu tenho um relacionamento com a minha família. Então, foram processos, né, até chegar lá. E dentro disso tudo, o Senhor foi o único que se manteve constante. Sim.
Então ele é a única certeza que eu tenho. Ele continuou, o mesmo Deus que ele era no passado, os nossos antepassados lá atrás, Sim. ele continua sendo o mesmo Deus de hoje. Então, é essa certeza que a gente tem. O Senhor, ele vai continuar sendo Deus, você aceitando a forma com que ele deseja realmente fazer ou não. Você pode fazer tudo errado, você vai muitas vezes cair, estrambelhar tudo ali, mas o Senhor vai continuar sendo Deus. Sim. São as nossas escolhas que vão definir aonde o Senhor vai estar realmente na nossa vida, aonde ele vai conseguir realmente exercer quem ele é em nós. Então, tem sido muito desse processo. É muito essa questão de... Muitas pessoas realmente pensam nessa parte de não, precisa estar tudo bem. Mas não, você precisa estar tudo bem com o Senhor. Ele é a única certeza que a gente vai ter nessa vida inteira. Para você ver esse lindo testemunho, né? Que nós somos 100% dependentes de Deus. Como que as coisas mudaram na vida da Duda? Ela relatou aqui no começo que ela era uma pessoa muito fechada, extremamente fechada, até dentro de casa. E quando ela decidiu viver os planos de Deus, a vida dela mudou de ponta cabeça. Dentro do lar dela, ao redor, as amizades, os adolescentes, a igreja em si, tudo, em todas as áreas da vida dela mudou muito. Inclusive, eu sei que os adolescentes estão em peso aí assistindo, pois a Duda é muito querida. Ela não é muito de falar, muito de conversar, mas a atitude dela, os atos dela, impacta qualquer um. E ela é uma pessoa que eles espelham. Vê ela e quer seguir os caminhos dela, traçar, porque mesmo tão nova, tem grandes experiências, só que só precisou virar uma chave. Ela só precisou entender que não eram os planos dela, não era por ela, mas sim por Deus. Era sim os planos dele e o que ele queria e quer que ela viva. E a partir de então, as coisas começaram a encaminhar muito bem, né, Duda? As coisas começaram a fluir. E já para aproveitar, Duda, para a gente ir finalizando esse podcast, qual que é o conselho que você deixa para os nossos adolescentes, para algum jovem, ou independente se tem algum pai ou uma mãe, que eu tenho certeza que tem muita gente assistindo, tem gente até de Campo Verde assistindo, que eu sei. Tem pessoal da família do Estevão, né, que é o namorado da Duda. Um abraço para vocês aí de Campo Verde, vocês estão no nosso coração, sempre que pode estão aqui, vêm aqui trazer uma palavra, um louvor, são um pessoal abençoadíssimo. Inclusive, já vou deixar registrado aqui um convite para, eu esqueci o nome dele, eu conheço ele como Ninho, que o Léo me falava. É o William Júnior. O William Júnior, pastor William Júnior. Vou fazer o convite para você, vou deixar registrado para você estar aqui nessa mesa junto conosco nesse podcast e contar para nós. Ele tem uma linda história, viveu assim coisas extraordinárias. Hoje ele é pastor, é muito novo e está vivendo os planos de Deus. Só que no começo da trajetória da vida dele, nem sonhava estar vivendo o que está vivendo hoje. Então um grande abraço ao pastor William e está feito o convite. Mas voltando, Duda, qual que é o conselho que você deixa para os nossos adolescentes e ouvintes, né, que estão te assistindo agora? Bom, o conselho que eu deixo, sem dúvida, é para você que está aí. Muitas das vezes, né, a vida pode trazer muitas circunstâncias onde a gente fica perdido. Muitas das vezes dúvidas aparecem na nossa mente, dúvidas durante toda a nossa caminhada, muito provavelmente nós teremos, mas é como a gente estava comentando, nós temos a certeza de um Deus que cuida, de um Deus que é presente, que Ele almeja revelar quem Ele é para os seus filhos. Então, busque sempre esse lugar de intimidade com o Senhor. Existem coisas a serem derramadas, que muitas das vezes é o que você está precisando, mas não está tendo esse espaço porque as prioridades são outras. A Bíblia mesmo fala que a gente tem que buscar o Senhor antes de qualquer coisa. A gente tem que priorizar o nosso relacionamento com Deus para que as demais coisas sejam acrescentadas. E essa é a nossa vida como cristãos. É sempre estar aos pés do Senhor, entendendo aonde Ele quer nos levar, para que a gente chegue realmente em algum lugar. Algo que um professor meu falou é que quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Mas quando a gente tem realmente um relacionamento com Deus, a gente sabe que, independente de tudo,
o nosso lugar realmente onde nós almejamos chegar é lá na glória, estar na presença dele, estar na eternidade junto com ele, glorificando quem ele é, dando a majestade a quem realmente merece, né? Então, dando louvor a quem merece ser louvado. Então, quando a gente tem isso, quando a gente entende isso, esse lugar onde a gente realmente tem que estar, as coisas começam a ser diferentes. Se apeguem nesse Deus, porque ele é um Deus de amor, então ele quer ter um relacionamento com seus filhos. Desde o princípio, essa foi a ideia, um relacionamento, uma conversa, uma intimidade. Então, se apeguem nesse lugar. É um lugar onde vocês vão ser confrontados, sim, mas a gente tem a certeza de que vai dar certo no final, porque é um Deus que a gente pode confiar, ele mostra isso de diversas formas. Glória a Deus, você viu aí que a Duda ela tem a pegada de pregadora, né? Só faltou ela falar no final assim, levanta a mão que eu vou profetizar. Ó, você que não entendeu, arrasta pra cima aí que você vai cair no link do curso, brincadeira. Aí, gente, Duda, muito obrigado por você ter vindo até aqui, ter passado esse tempo conosco, ter relatado tudo isso que você viveu, tudo que você passou até hoje. Eu creio assim que você é uma pessoa de exemplo para todos nós, tanto para os mais velhos quanto para os mais novos, para os mais novos, aliás, melhor dizendo. E muita gente se espelhando em você, porque tudo que você tem vivido, tem passado, onde você passa, você deixa um legado. E é muito bom ter você conosco, ao nosso lado, trabalhar com você é muito bom. E que a gente possa continuar trabalhando por um bom tempo, que Deus abençoe a sua vida. E muito obrigado por ter participado aqui conosco. Eu que agradeço, Raniel. Foi um tempo muito especial, foi muito bom. Eu que agradeço. Que bom, maravilha. E a você que ficou até aqui, que comentou aí no nosso chat, muito obrigado por você ter ficado até mais um final desse podcast. Estamos aqui agraciados pela sua presença. Muito obrigado. Você que deixou o seu like, você que entrou aí no nosso Instagram, começou a nos seguir para ficar por dentro de todas as nossas atividades, tudo que nós temos, a gente deixa lá. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. E um grande abraço e até segunda!